Beleza, agora a gente vai falar um pouco sobre as memórias, né, como eu havia dito. Só uma correção, pessoal. Quando eu falei sobre as questões da memória RAM e da memória ROM, quando eu falei sobre a questão de ser sequencial ou ser aleatória, eu falei que a memória RAM seria sequencial, e eu me enganei, né? Na verdade, seria realmente, as duas seriam aleatórias. Eu vou já explicar por quê, né? E foi até bom eu ter cometido esse erro, porque a gente pode aprofundar mais sobre o entendimento que viria a ser especificamente esse acesso aleatório na memória RAM e memória ROM. Eu poderia começar pela memória RAM, mas eu preferi escolher começar pela memória RAM para explicar para vocês o que viria a ser. A gente sabe que esses dois tipos de memórias são importantes. Vira e mexe, você ouve falar. Minha memória RAM do meu computador é 4 GB, meu melhor, meu 8 GB, meu computador é melhor por causa disso. Será se é? Sinceramente é. Mas antes disso eu vou falar um pouco da memória ROM, que é aquela que quando você vai comprar um computador, às vezes é o que mais importa. Por exemplo, eu quero comprar um computador que tem memória de RAM boa, mas o memória ROM é só de 500 GB, ou seja, dos 500 GB, dos 500 GB de armazenamento, eu vou ter que, tipo, usar uns 400 só para jogos, e aí sobra pouco para minhas outras coisas. A memória ROM é importante, e é importante tentar entender como que ela funciona. A memória RAM significa Read Only Memory, né? Ou seja, memória que somente lê. É mais ou menos isso. Ela é responsável, por exemplo, por um dos acessos aleatórios. Então, quando o circuito daquele processamento for feito, então quando ela for selecionar os dados, realmente será aleatório. E somente essa leitura virá a ser aleatória, porque esses dados estarão nos registradores, então eles serão acessados de modos aleatórios. E elas são não voláteis. São voláteis por quê? Porque mesmo depois que eu desligar a memória ROM da tomada, depois que eu desligar, ou seja, depois que ela deixar de ser alimentada, né, grosso modo falando, tirando da tomada, os dados vão continuar lá. É o objetivo. E por que continua? Porque eles são formados basicamente por circuitos combinacionais. A gente sabe que essas associações de circuitos combinacionais vão ter essa capacidade de armazenar, vão ser flip-flops e circuitos combinacionais ali unidos, e ali vão ter uma capacidade de armazenamento que enquanto eu não modificar, não alterar ali necessariamente, então não terá mudança de armazenamento, então continuará o mesmo. Ainda vai ter essa capacidade de circuitos combinacionais. E a gente vai ter 3 tipos de memória ROM. Memória PROM, foi a inicial, que é só programável. São os primeiros microcontroladores, os primeiros tipos de memórias foram feitos programável, que eu programava uma vez e pronto. Depois que eu usava, ela só funcionava para aquilo. Se eu quisesse fazer outra coisa, eu teria que usar outro controlador, outra memória. E existiu depois a memória EPROM, que é a memória apagável. E essa memória apagável, ela foi uma revolução, porque ela poderia agora, eu com o mesmo chip, programar para várias coisas. A diferença é que era a forma como o dado é inserido nessa memória era por irradiação ultravioleta, de demorar 20 minutos, demorar às vezes meia hora ou mais tempo para poder armazenar esses dados. Então, tinha um certo incômodo, mas, por exemplo, na década de 70 foi uma revolução. Até que chegou a maneira de apagar, de reprogramar elétrico, que a gente tem hoje, que é a questão do flash, a memória flash, que é a de pendrives, do celular, enfim, tudo hoje gira em torno da EEPROM. A EEPROM e a EPROM não são usadas, é obsoleta, e a EEPROM são as mais utilizadas hoje em dia, que é a forma elétrica. Então, basicamente, é que viria a ser a memória ROM. Lembrando bastante que é feita por circuitos combinacionais, sendo não voláteis, ou seja, quando eu desligo, quando eu deixo de alimentá-la, ela continua com os dados, e é por acesso aleatório. Então, a maneira que os registradores vão estar organizados e quando for acesso será por realmente aleatório e não sequencial, como como a gente havia falado, por exemplo, na memória RAM. Na memória RAM, o nome já diz, né? Random Access Memory, e por conta dessa nomenclatura foi que eu me enganei um pouquinho, mas realmente é isso. É um acesso aleatório da memória. A memória RAM tem tipo de acesso somente de leitura, e a memória RAM de acesso aleatório. Ou seja, como a gente disse aqui, né, acesso aleatório, elas são voláteis porque a partir do momento que eu desligo da tomada, do grosso modo falando novamente, toda vez que eu desligo da tomada, ela é volátil, ela apaga, os dados não permanecem, eles são facilmente perdidos.
ela é feita realmente para durar pouco. Por isso que a memória RAM é menor, por exemplo. Um computador de 1 TB de 8 GB de RAM, a diferença é muito grande. Porque esse aqui denota mais memória, esse aqui denota menos memória. Isso aqui deu para entender. E ele é realmente por esse pequeno tempo, né? E é por isso que a memória RAM ela é tão importante. Porque por esse pequeno tempo ela faz coisas que a memória RAM não consegue, a memória RAM não consegue fazer, que é somente de leitura em pouco tempo. Ela consegue fazer isso. Por isso que ela é tão importante para um microprocessador, para uma memória, para um processador, né? Então existem dois tipos, que é a SRAM, né? Esse S é de estático, e a DRAM, que é de dinâmico. A estático, ela é basicamente feita por flip-flops, né? Esses são circuitos mais complexos, são circuitos mais difíceis de trabalhar, mas elas funcionam melhor porque elas permanecem, né? Elas não precisam ficar sendo constantemente atualizadas. Já a dinâmica não, a dinâmica precisa ser periodicamente atualizada, que a gente chama de refresh, né? De refrescar, como se eu ficasse o tempo inteiro fazendo com que a memória fique sendo atualizada. A maneira dinâmica ela é melhor, a maneira estática é melhor por essa questão do tempo. Mas a dinâmica é melhor porque elas são circuitos mais simples de trabalhar e são circuitos que são formados basicamente, por exemplo, por capacitores, ou seja, em que esses capacitores são responsáveis de ficar alimentando, dando esse pulso frequentemente. Mas você sabe que o capacitor ele descarrega, ele demora um tempo bastante para carregar e um tempo de descarregar mais rápido do que de carregar. Então, como essa memória é feita basicamente por capacitores, ela é alimentada por capacitores, então eu preciso realmente o tempo inteiro ficar dando esse refresh, né? Ficar todo tempo tanto, tendo que atualizar os dados o tempo inteiro, tendo que atualizar a magnitude da tensão. Mas é bastante essencial eu trabalhar com ela porque ela é mais fácil, né? Mais simples de ser trabalhada e usa também esses seus conceitos maiores de eletrônica, né? Da questão dos componentes elétricos e eletrônicos. E como eu vou estar falando, a estática são basicamente formados por flip-flops. Flip-flops, você sabe que uma união de vários circuitos, um circuito convencional com várias coisas, várias portas NAND, enfim. Ela é um pouco mais complexa de trabalhar, porém ela dura mais tempo. Então cada um tem seu lado positivo e seu lado negativo. E essa é a memória RAM, né? Memória ROM bem simples, bem rápido para vocês tentarem entender. Espero que tenham gostado e até mais.